Chegamos ao nosso quinto tópico, que tem como título a inclusão dos gentios no reino e a exclusão dos incrédulos, né? Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13, a exposição do texto. O tema, o centurião de Cafarnaum. Nós estamos estudando sobre esse encontro de Jesus com esse homem e nós já passamos por 4 tópicos, esse é o quinto tópico, né? E aí nós vamos ler aqui o versículo 11 e 12 e depois vamos fazer toda a divisão do versículo e explorar parte por parte. O texto diz assim: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, né? No versículo 10 você vai ver que Jesus exemplifica a fé do centurião como sendo superior ao que ele tinha se deparado em toda Israel, né? O versículo 10 assim: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. E aqui nós vamos ver no versículo 11 exatamente a inclusão dos gentios. O texto diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, né? Então aqui o texto está falando dos gentios, né? De todas as nações, né? Que responderão ao chamado de Cristo. Inclusive, a promessa, né? Sempre foi, Deus sempre teve o objetivo, né? De agregar toda a humanidade, de chamar toda a humanidade a si, né? Ele vai escolher Abraão, claro, vai começar por Abraão, mas em Abraão seria abençoado todas as nações da terra, né? Então aqui nós vemos, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, né? Virão de todas as partes, poderíamos dizer assim, né? E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, né? Aqui nós temos uma imagem de comunhão dos gentios que adentrarão ao reino, né? Uma imagem de comunhão, a salvação ampliada, né? Para aqueles que vão crer, vão confessar, né? Então aqui simboliza exatamente esses que vão vir do Oriente e do Ocidente, está no reino de Deus, né? Adentrarem, participarem do reino de Deus. E no versículo 12 nós temos uma crítica que vai ser a exclusão dos incrédulos. O texto diz assim: mas os cidadãos do reino, né? Quem é os cidadãos do reino? Veja que no versículo 10 ele diz: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Jesus disse que veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Então o versículo 12 diz: entretanto os herdeiros do reino, né, os judeus, né, o povo escolhido, né, os herdeiros da promessa, né, serão lançados fora, claro, aqueles que não creram, porque muitos judeus creram em Jesus, né? A igreja dá-se início com o povo judeu, né? Então muitos creram, mas aqueles que não creram, né, e que ali faziam parte, ali seriam os herdeiros do reino, né, serão lançados para fora, né? Aqui é a ideia de julgamento, de exclusão, né? Nas trevas, né? Separação de Deus, né? E onde haverá choro e ranger de dente, né? Aqui traz a imagem de sofrimento, né? Uma descrição do juízo final, né? Para aqueles que estavam lá, mas ao mesmo tempo, né? Não creram, ou como o próprio Jesus disse, não tinham fé, né? Não creram nele, até mesmo porque veio para os seus, mas boa parte dos seus não o receberam, né? Aqui nós temos um alerta, poderíamos dizer assim, né? Um alerta, e Jesus também faz esse alerta no capítulo 7, 21, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão, né? Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos milagres, muitos milagres. Então eu lhe direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, né? Mateus 7, 21 ao 23, né? Então aqui é uma reflexão também para nós hoje, cristãos, né? Que estamos dentro do reino, né? Mas para termos cuidado com a nossa vida
espiritual, para quando chegar o dia, né, o grande dia do Senhor, não acabarmos sendo lançados nas trevas exteriores, né, onde haverá choro e ranger de dente, né? E aqui, o que nós podemos tirar? Qual a lição aqui que nós podemos tirar dessa parte do texto, né? É que a salvação, ela a salvação, ela não é, por etnia, né? Quer dizer, ou mesmo nós podemos dizer assim, a salvação é pela fé, não pela descendência, né? Aqui, né, o contexto judaico, mas hoje, né, nem todo filho de crente é crente, né? Nem todo aquele que está dentro da igreja realmente é um filho de Deus, poderíamos dizer assim, mas é uma criatura de Deus dentro da igreja, né? Então a salvação é pela fé e não pela descendência, né? Não é porque eu tô lá que eu sou salvo, né? Salvação é pela fé, né? E essa salvação pela fé requer que eu persevere até o fim, né? Em João capítulo 1 e versículo 12 e 13 diz assim, mas a todos quanto receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então é preciso receber a Jesus como seu Salvador. E qual é o critério então para entrar no reino, para fazer parte do reino, né? Não é simplesmente ser judeu, como nós vemos aqui no texto, né? Mas é uma fé, né? Uma fé em Jesus como Senhor, como foi o caso do centurião. Versículo 6, ele vai dizer Senhor, né? Ele reconhece Jesus como Senhor, a obediência à vontade de Deus. Senhor, diz aí, me dá a ordem aí, onde é que me dá a palavra que eu vou lá e vai acontecer, né? Quer dizer, a obediência à vontade de Deus, a obediência à palavra de Deus, né? E também humildade, né? E dependência de Deus, é o que nós vemos no centurião. Ele se colocou com humildade e também colocou na dependência de Deus. Então esses são os critérios. Quais são os critérios para entrar no reino de Deus, né? Primeiro, fé em Jesus como Senhor, obediência à vontade de Deus, humildade e dependência de Deus. E aí a gente vai, aqui também cabe outra aplicação também, né, que eu gostaria de fazer, que é com relação à incredulidade, né? Que enquanto a fé, né, é primordial, né? A salvação é pela fé e não pela descendência, né? A incredulidade exclui, né? Exclui até os que se consideram dentro, né? Que foi o que eu exatamente trouxe, que muitas vezes você está dentro e ao mesmo tempo você está dentro fazendo parte da comunidade, mas a sua vida com Deus está bem distante, né? Então é exatamente o texto de Mateus 7,21, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nem todos os religiosos serão salvos, né? Nem todo aquele que faz parte da comunidade, ele será salvo, né? Mas, porque no caso, a religião não salva, né? Mas o que salva é a fé em Jesus, né? E através da graça de Deus, né? Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça, né? É graça de Deus, né? É o meio, a fé, né? É o meio, né? A graça é concedida, nós não merecemos, mas Ele nos concedeu a sua graça e nos deu a fé, né? Que a fé é um dom de Deus, né? E essa fé vem através de ouvir a palavra, como aconteceu com o centurião. Alguém falou de Jesus e ele foi até Jesus, gerou fé e ele creu que Jesus podia fazer o milagre em sua vida. E nós chegamos então ao último tópico, que é a cura à distância, o resultado da busca do centurião.